Você vê que eu tô até embaranado aqui, ó. Achei que tinha acabado o dia, acabou o expediente, só amanhã a gente volta a conversar, etc. Mas não! Mário Bittencourt decidiu ir ao prêmio, cara, do Brasileirão 2020, 2021, alguma coisa assim, e dar uma entrevista confirmando um monte de coisa, falando um monte de coisa. A gente ainda tinha informação prêmio Brasileirão 2021 lá na CBF. E deu entrevista. Basicamente, ele confirmou Felipe Melo, ele falou sobre treinador, falou quem tá contratando o Felipe Melo. Enfim, e ainda tem informação sobre Libertadores e informação também sobre Mário Pineda. Já falou também, já é jogador do Fluminense. Que isso, que noite. Se você não me conhece, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E a gente agora segue o rumo das notícias, beleza? Vamos lá, a gente começa aqui com as datas da Libertadores. O Vitor Lessa, jornalista da Rádio Globo, deu a informação de que o Fluminense já sabe quando será o sorteio da pré-Libertadores, né? O sorteio da pré-Libertadores, e se eu não estou enganado, acontece junto com o da Sul-Americana, mas posso estar errado também. Mas se eu não estou enganado, acontecem juntos, mas sorteio da pré-Libertadores acontece no próximo dia 20 de dezembro. Isso quer dizer, daqui a 10 dias, sem ser essa segunda agora, dia 13, na outra segunda, a partir de meio-dia. Claro, transmissão aqui do Raiz Tricolor, tá? E bem, a gente não tem muita noção, segundo o Vitor Lessa ela disse, se vai poder ter confronto entre brasileiros, se o América pode pegar o Fluminense ou não. E lembrando que o Fluminense pega só a segunda fase. O Fluminense só entra na segunda fase, assim como o América Mineiro. Na primeira fase, só entra Barcelona de Guayaquil, Olímpia, Universidade César Vallejo do Peru, Montevideo City Torque do Uruguai, Deportivo Lara da Venezuela e um boliviano que deve ser o Bolívar, né? Pela coisa deve ser o Bolívar. Depois eu vou fazer um vídeo na semana que vem, dando todos os detalhes da Libertadores, mas já tem data do sorteio. O Fluminense conhecerá o seu adversário ou conhecerá o seu possível adversário, já que pode ser um confronto da primeira fase, no próximo dia 20. A gente fala mais disso na próxima semana, combinado? Então, seguimos as notícias. Bem, e a segunda notícia fala sobre Mário Pineda, não o presidente. O Mário Pineda, lateral esquerdo do Fluminense. Agora é assim. Numa matéria do Vene Casagrande, ele entrevistou lá no jornal O Dia, entrevistou o Mário Pineda, lateral esquerdo do Barcelona de Guayaquil, que já falou como jogador do Fluminense. Ele falou que, por exemplo, que ele tá muito feliz por poder jogar, aquele discursinho básico também, né? Tá muito feliz de jogar num grande time, né? Numa grande instituição, de que tá muito animado pra vestir essas cores dessa linda camisa. Isso eu concordo, de fato, né? As cores do Fluminense se destacam muito. De que não vê a hora de jogar no Maracanã lotado. Lembrando, ele jogou até no Maracanã nessa temporada contra o Fluminense, mas ainda tava com proibição da Covid. E disse que é muito sortudo, tá com muita sorte do Fluminense tê-lo procurado. Me dá um pouco de medo quando o jogador agradece demais assim, mas ok. Ele falou que já teve aqui no CT Carlos Castilho com a seleção do Equador, seleção do Equador, tá certo? E com o Barcelona de Guayaquil, porque lembrando, eles enfrentaram o Flamengo também. Elogiou a estrutura, disse que ainda não conversou com Casares, mas eles jogaram juntos no Sub-20 da seleção equatoriana e em breve vão se reencontrar. Também destacou ali, enfim, deu aquela declaração que é a pior coisa que tem, que é quando alguém pergunta bem assim, quais são as suas características no jogo? Se você me perguntar isso, falar que eu sou um goleiro muito bom no reflexo, sou um goleiro que sou bom em pegar pênalti, sou um goleiro... Aí o cara vai falar, aí ó, o cara tá se achando o Marcão, o Marcos, goleiro lá, tá se achando o Rogério... Não é isso, isso é horrível, né? O cara fala, não, sou rápido pela ponta, jogo dos dois lados, o cara fala, Cristiano Ronaldo. Dando as características, ele não tá falando que ele é melhor do que todo mundo nisso. Ele destacou que ele é um jogador forte que vai muito ao ataque, mas marca muito bem e gosta de associar muito o jogo, não sei o que ele quis dizer com isso. E por último disse que vai dar a vida em campo, todo aquele negócio também, de que quer deixar esse recado, de que vai atuar em todas as partidas como se fosse a última da carreira. Bem, o principal é de que ele já falou, né? Dentro dessa entrevista toda, acho que o foco mesmo principal é de que ele já fala como jogador do Fluminense. Ou seja, já está confirmado, vem pro Brasil pra assinar contrato e fazer exames médicos. É isso. Temos um lateral esquerdo agora pra rivalizar com o Marlon.
E fica a dúvida, né? E Danilo Barcelos? Egídio tá saindo. Marlon vai ficar. Pineda chegou. E Danilo Barcelos? Vai ficar ou vai sair? Teve postzinho no Instagram agradecendo, mas pareceu muito mais pelo ano em si. E não numa despedida. Danilo Barcelos tem contrato, lembrando. E aí, você aí, torcedor de outro time que tá assistindo o Raiz Tricolor, quer não? Faz um negócio. Senão deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve aqui no Raiz Tricolor também. Você ajuda bastante. Se você não conhecia, tá conhecendo agora. E comenta aqui a sua opinião também sobre essas notícias. Agora a gente segue falando sobre Mário, só que agora o Bittencourt. Chegamos àquela época de contratações e o Mário Bittencourt foi lá no prêmio do craque do Brasil, no prêmio do Brasileirão 2021, né? Teve um evento lá na CBF e ele foi entrevistado pelo Rafael Zarco. Tem um videozinho aqui de 8 minutos. Videozinho de 8 segundos, perdão, só falando sobre Felipe Melo. Vamos assistir e depois eu comento outras respostas que não estão em vídeo. Felipe Melo já pode ser anunciado como jogador do Fluminense? Já tem um pré-acordo, a tendência é que seja apresentado já na segunda-feira. Bem, para ele dizer, eu só vou refazer. Para ele dizer que a tendência é que já seja apresentado segunda-feira, então não tem um pré-acordo, tem um acordo, né? Tem um pré-acordo, ou seja, mais uma contratação garantida, mas não anunciada pelo Fluminense. Também assim, a gente meio que já sabia, não é à toa, porque eu já tenho vídeos no meu e-mail lá, inclusive, da turma falando sobre Felipe Melo e sobre Mário Pineda, dois jogadores que estão, a gente pode dizer que estão confirmados ali pro Fluminense no ano que vem, só não foram anunciados ainda pelo Clube das Laranjeiras. Mário ainda falou o seguinte, quando perguntado sobre... Aqui, ó, vou ler o trechinho da matéria que fica mais fácil, né? O presidente do Fluminense deu mais informações, revelou que já havia tentado contratar Felipe Melo no início desse ano, ninguém deu nessa notícia, né? E disse que, como o clube vai jogar novamente a Libertadores, quer atletas com cara de competição, com cara da competição. Ele falou o seguinte, a contratação do Felipe Melo foi avaliada pela nossa equipe técnica. É um jogador que a gente já havia tentado no início de 2021, mas ele acabou estendendo com o Palmeiras. É um jogador que jogou mais de 70 partidas nos últimos 2 anos. Curiosamente, nos 5 anos de Palmeiras, o ano em que ele jogou menos foi o primeiro, então a cada ano ele foi fazendo mais partidas. É um jogador espetacular, um jogador vencedor, e tem um perfil que a gente está trabalhando para esse ano. A gente já tinha ideia de voltar à Libertadores e queria jogadores com a cara da competição. Ele é bicampeão da Libertadores, jogou em grandes clubes no mundo. Bem, a gente finaliza aqui falando a parte de Felipe Melo, deixando claro uma parte aqui, ó, que a gente vai falar daqui a pouco, vai comentar mais sobre o treinador. A contratação do Felipe foi avaliada pela nossa equipe técnica. Essa parte aqui é importante quando a gente começa a falar agora sobre Marcão. Quando a gente fala sobre Marcão, ele diz o seguinte: ainda não decidimos absolutamente nada sobre isso, sobre comissão técnica. Vai ficar mais para a semana que vem mesmo. Temos bastante tempo para trabalhar esse ano, diferente do ano passado. Isso me dá um medo desse bastante tempo e o Fluminense ficar só com a xepa do mercado. O que eu quero dizer com isso? É que todo mundo agora vai correr para quê? Para identificar as melhores oportunidades. O Mário Pineda, por exemplo, é uma boa oportunidade do Barcelona de Guayaquil? Não sei, confesso que não viu, né? Não produziu o raio-x dele ainda, mas digamos que seja. O Red Bull Bragantino, não é muito perfil, mas o Fortaleza, dá um exemplo aqui de um time que talvez vá atacar o mesmo mercado que a gente, o Fortaleza não vai pegar o Mário Pineda, porque a gente chegou antes. Gilberto, do Bahia, por exemplo, vai ser uma grande oportunidade? O Fortaleza talvez pegue antes porque a gente não se movimentou no mercado e achou que tinha tempo. O tempo, como dizia aquele personagem lá de uma novela antiga, o tempo ruge e a Sapucaí é grande. O Fluminense tem que se agilizar demais no mercado e ok, tem mais tempo do que no ano passado, concordo. Mas não é muito tempo não. O Fluminense tem 30 dias de férias agora, quando voltar de férias tem 10 dias, 15 dias pra estrear o Carioca. Tem que ser ágil no mercado. Tem que ser agir rápido agora, já nesse início de dezembro. Não com desespero, não confundir agilidade com desespero. E aí, isso daqui, ó, quando ele diz que não decidiram absolutamente nada sobre comissão técnica, das duas, ou uma mentira deslavada, diferente do ano passado, a não ser que seja Abel Braga, né, que é um nome que está sendo
o tempo todo ali, reforçado o Renato Gaúcho, acho que é quase impossível, mas a menos que seja esse, ninguém tá dando informação nenhuma, diferente do ano passado, quando a gente já teve o nome de Roger Machado falado bem antes, né? Dessa vez não surgiu nada, assim, surgiu alguma coisa de Anderson, mas tá ficando no Botafogo. Não surgiu nada de treinador, ou seja, ou é uma mentira e eles estão guardando muito bem esse nome, ou de fato, a gente volta lá pra cima pra falar de Felipe Melo, que as contratações estão sendo avaliadas apenas pela equipe técnica do Fluminense e não por um treinador. Isso também me deixa dá medo, assim, também me dá medo se não tiver nome nenhum sendo decidido, Marcão ficar, Marcão não ficar, enfim, Marcão fez até um post no seu Instagram hoje, textos de assessoria, né, mas obviamente a gente sabe que isso provavelmente ditado ali também pro Marcão e ajeitado pela assessoria, agradecendo muito, pô, cara, vale ver, vai lá no Instagram de Marcão M5 e lê, porque é texto de tricolor, e vale a gente valorizar isso também. Enfim, é isso, cidadãos. Ainda teve notinha sobre o Luiz Henrique também, nessa fala do Mário Bittencourt. Falou que não chegou proposta nenhuma, né, sobre o Luiz Henrique. Nunca recebeu nenhuma proposta, nem antes, nem depois, e nem agora. E é um jogador que, obviamente, se fala muito porque é um jogador que está jogando muito no Brasil atualmente e vai ser natural de que essa proposta chegue, mas a gente não teve sondagem até agora. Isso é o que disse Mário Bittencourt sobre o Luiz Henrique. É isso, e 2 contratações confirmadas. Treinador, mais uma vez, garantidos que não tem treinador ou só despistando. Até a próxima. Valeu!